Olá, queridos telespectadores. Sejam bem-vindos ao nosso estudo dos Salmos. E este será o primeiro. E como tal, será o primeiro da lista dos Salmos, que é o Salmo 1. Antes de proceder ao comentário que aqui será feito, farei a leitura do texto. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Agora, prosseguindo, primeiro dizer que não se sabe o certo quem terá sido o autor deste salmo, nem quando terá sido ele escrito. E este salmo é uma síntese, descrevendo dois tipos de homens, o justo e o ímpio. Nos meus 3 versículos, como puderam ouvir, o salmista fala do justo, e nos 3 últimos, do ímpio. No primeiro versículo, o salmista nos diz o que o justo não faz, que é andar segundo o conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores, nem se sentar na roda dos escarnecedores. Isso é que o justo não faz. E com isso, nós não temos que entender que o justo ele não segue o conselho dos ímpios, ou que eles são descartáveis, pois isso nem sempre é verdade. Podemos ver isso a partir de alguns pais que não são crentes, mas dão conselhos sábios para os seus filhos e não são descartáveis. Portanto, não é esse o entendimento que nós devemos ter a partir dessa afirmação do salmista, mas sim que o justo ele não segue os princípios dos ímpios, princípios esses que se contradizem das Sagradas Escrituras, nem participa das suas práticas pecaminosas, tampouco se alia àqueles que zombam da verdade expressa nas Sagradas Escrituras. Isso é que nós podemos entender dessa afirmação que nós temos aqui no Salmo. E depois disso, o salmista ele nos diz o que o justo faz, em contraste àquilo que não faz, que é ter o seu prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Isso é que o justo faz, meditar na lei do Senhor de dia e de noite e ter nela o seu prazer. E dizer que essa é a atitude mais honrosa que o justo pode fazer, visto que tudo aquilo que nós consumimos pela audição, ou os olhos, a parte da leitura e tudo mais, contribui na formação do nosso caráter, nos molda e nos contribui também na nossa forma de pensar. Então, para quem claramente medita na lei do Senhor, será moldado pelas Sagradas Escrituras. Isso é que o justo faz. Portanto, ele tem uma intimidade saudável com Deus, oriunda dessa meditação feita de dia e de noite. E conforme Jesus Cristo também nos diz em Mateus 12:24, a boca fala do que o coração está cheio. Então nós damos ao mundo aquilo que encheu o nosso coração, a partir do nosso comportamento e tudo mais. E em contraste do justo, nos é colocado o ímpio, que não é assim como diz o salmista. Ele não é como o justo, pois ele não medita na lei de Deus, o que é feito pelo justo. Tanto que ele produz os frutos, neste caso o justo, produz os frutos a tempo e hora, e ele prospera em tudo o que faz. E sublinhar que o prosperar aqui, mencionado pelo salmista, não está ligado à prosperidade material, mas sim à prosperidade espiritual, isto é, ter um relacionamento saudável com Deus, ter uma vida justa, um coração limpo e justo diante de Deus. Esta é a prosperidade que aqui nos é mencionada. E o ímpio não é assim, pois ele não medita na lei de Deus de dia e de noite. Tanto que Deus não é com ele. E por causa disso, ele
não subsistirá no dia do juízo. Isso é que nós temos que entender a partir das palavras do salmista. Enquanto que o Senhor conhece o caminho do justo e está com ele sempre, ele o acompanha e o guarda, o que não faz com o ímpio. Portanto, é necessário que nós meditemos na lei de Deus de dia e de noite e encontremos nela prazer. Isso é que nós podemos aprender a partir do salmista que nos deu este maravilhoso salmo. E com isso termino, o comentário que aqui trago para compartilhar convosco. E muito obrigado por ter nos acompanhado e assista ao próximo vídeo que será do Salmos 2.